Olá, estamos aqui na nossa terceira aula do nosso curso aqui da Uniguaçu, em que estamos tratando sobre dermatologia, fitoterapia, bioativos e como que tudo isso se conversa. Eu sou o Dr. Guilherme Marques e vamos falar sobre bases moleculares e farmacológicas dos bioativos. Já me apresentei na primeira aula e os objetivos desta terceira aula, basicamente, é compreender os mecanismos de ação, então entender como que os compostos bioativos eles interagem com alvos moleculares específicos na pele e como eles promovem, né, respostas celulares funcionais, né? Reconhecer as vias moleculares em que isso ocorre, então identificar as principais vias de sinalização moduladas por compostos naturais, incluindo vias antioxidantes, anti-inflamatórias e também regenerativas, né? Pensando até em cicatrização e envelhecimento, e também como que a gente vai aplicar esses conhecimentos, né? Como que entender bases moleculares, por mais que a gente sempre remeta, né, aqueles ciclos básicos e vem aquela chatice, né, na mente, mas como que a gente realmente olha para aquela chatice que para alguns duraram anos ali na faculdade ou depois e a gente usa isso no sentido prático. Quero permear isso melhor. E o que é a farmacologia cutânea? É uma farmacologia diferente? Não, só que é uma farmacologia aplicada para elementos e aquelas estruturas que eu expliquei na aula anterior. Então, a farmacologia cutânea ela estuda, né, como essas substâncias interagem com a pele a nível molecular, celular e também, quando há uma grande conformação disso, que é o tecido. E quais são os desfechos biológicos a partir disso. O bioativo, né, é a substância que promove efeitos biológicos mensuráveis através de interação com alvos celulares específicos, enquanto que o cosmecêutico, né, na verdade, há uma grande polêmica sobre essa questão. O cosmecêutico, a princípio, ele é o produto com ação tópica que possui comprovadamente atividades farmacológicas, né, e ocupa um espaço entre o cosmético e o medicamento. Na verdade, há uma grande polêmica se realmente a gente pode classificar algo como cosmecêutico. A nível de indústria, assim, faz sentido, porque basicamente aqueles produtos que carregam uma niacinamida, que carregam GABA, que carregam, não sei, um ácido salicílico, mas ele é vendido aí nas gôndolas de farmácia ali com skincare. Se eventualmente eu usar esse produto em uma pessoa que tem uma acne, talvez seria interessante. Mas se eu uso para uma pessoa que está com a pele extremamente seca, não é tão interessante. Então, já começam-se a ver que produto que valeria para um para outro e não valeria para todo mundo. Não, de um modo geral, não existe uma bala de prata, né? Mas talvez para alguns seria proscrito, ou seja, não seria prescrito para aquela pessoa de modo algum. Então, escolher, né, inteligente esses bioativos aí depende de todo o conhecimento que a gente está tratando aqui, né, e o entendimento da base molecular ele é imprescindível para tal. Então, eu vou aqui falar de vias antioxidantes, mas antes de tudo eu queria também dizer que as vias oxidantes também são importantes. Não é porque a gente tem esse apelo de antioxidante para tudo que a gente vê aí de comida, de suplemento, de cosmético e daí em diante que a gente vai achar que realmente o oxidante é do mal. Não. A gente está aqui em prol da ciência para matar, estrangular todos esses binarismos, porque o binarismo ele é a lógica do burro, é a lógica de quem não estuda. Bem, a pele está constantemente exposta a agressões ambientais, né? E com isso acaba sendo produzidos muitos radicais livres, né? Que são basicamente aquelas espécies reativas de oxigênio que se prendem a tudo, que saem ali querendo briga, saem ali batendo em tudo, ferindo tudo, enlouquecidamente. É um trem desgovernado. E ele danifica, né, algumas estruturas que são muito importantes, como proteínas, lipídios e o próprio DNA. E quando a gente agride o DNA a tal ponto que ele não consegue se reestruturar de uma maneira digna e ele começa a hiperproliferar, a gente tem, por exemplo, o câncer. Então, bioativos como o resveratrol, a quercetina e também alguns ativos lá do chá verde, eles ativam, né, essa via NRF2, que é uma via de transcrição basicamente vinculada com toda a inflamação que a gente conhece ali na pele. Claro que não é a única, mas ela é como se fosse a ponta ali do leque, a ponta inicial do leque. E aumentam essa produção endógena de enzimas aí protetoras também. Então, a ativação do fator nuclear eritróide, né, relacionado ao fator 2, ela é o principal regulador da resposta antioxidante celular, ativando genes protetores contra o estresse oxidativo. E algumas enzimas
antioxidantes é a dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, que são estimuladas, né, por bioativos para neutralizar alguns desses radicais livres que estamos expostos. E a inibição do estresse oxidativo é a proteção, né, contra danos celulares causados aí por raio ultravioleta, por poluição e também por metabolismo celular. Temos algumas vias inflamatórias imunológicas que eu gostaria de falar. Do NF-κ-beta, né, esse fator de transcrição maestro dessa inflamação celular, e reduz a cascata inflamatória na pele. Modulação por citocinas também, como o próprio TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, que são mediadores chaves aí da inflamação cutânea. E também da inibição da COX-2, a gente está muito acostumado a estudar a ciclooxigenase 2, quando a gente está lá prescrevendo anti-inflamatório do tipo não esteroidal. Um animezolida, um ibuprofeno, um paracetamol, entre tantos outros, né? O celecoxib, né, que eles já são mais seletos para COX-2, e também com toda aquela preocupação que a maior parte deles acaba inibindo o COX-1, que está vinculado ali com as vias de gastrina e dá, né, aquelas úlceras pépticas, aquelas úlceras gástricas, né, que a gente conhece muito bem. E o controle dessas vias enzimáticas, né, que respondem pela produção de mediadores inflamatórios também. Então nós temos atuações diretas, né, então na produção desses fatores inflamatórios, bem como naqueles elementos, aqueles produtos que são sintetizados ali ao longo da cadeia, que a gente também pode ter essa atuação um pouco mais indireta. Entender essas vias é muito relevante, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, na acne, na rosácea, na dermatite atópica, nessas respostas aí mediadas por Toll-like receptor também, né? Que a gente vai tratar melhor depois. E toda essa modulação, né, da inflamação e também garantir uma supressão que seja desejável. Claro que aqui eu sempre vou contrapor com o uso do corticoide. O corticoide, de longe, ele é o melhor aqui para você conseguir usar topicamente, mas ele não é indolente. O uso de um corticoide tópico ali de longo prazo, claro que tem corticoides e corticoides. Tem corticoide que dá para se usar no rosto, por exemplo, porque tem uma baixíssima potência, ainda que não seja recomendado, mas como uma hidrocortisona. Agora tem o clobetasol, tem também algumas betametazonas que são de altíssima potência. Eu jamais vou conseguir usar no rosto ou mesmo em qualquer outra região na pele em criança. Há efeitos adversos ali relacionados com a osteogênese, há efeitos ali relacionados com o aparecimento de estrias, de celulite, erisipela, fazer com que essa pele fique menos reativa a esses problemas, enfim. O corticoide, ele, de longe aqui, seria a principal molécula, a principal se usada ali na dermatologia. Só que isso a longo prazo tem esses problemas. E como que a gente consegue alternativas para eu fazer uma manutenção que seja um pouco mais tênue, mas eu consigo usá-los aí por um período longo e fazer com que use-se, às vezes, até menos corticoide nessas fases ativas. Então, o ácido rosmarínico também, por exemplo, que está ali presente no alecrim, na sálvia também, ele atua como um anti-inflamatório dual. Ele bloqueia, né, tanto a via da COX-2 quanto da LOX, da lipase, né, oxigenase. Bem, vamos falar agora, citar alguns exemplos bonitos aí, né, trazer um pouco de verde para as nossas apresentações e falar da ação antioxidante comprovada de alguns bioativos, como o resveratrol, o chá verde, a quercetina e o ácido rosmarínico. Pois bem, o resveratrol, né, ele está presente em uvas, no vinho tinto, e ele também é capaz de ativar a NRF2, né? Então ela neutraliza radicais livres e também protege o DNA celular contra danos oxidativos. Lá no chá verde, né, temos o EGCG, que é uma potente catequina, né? Ela inibe a peroxidação lipídica, ela protege contra a radiação ultravioleta e reduz também a inflamação cutânea. A quercetina é muito presente ali em maçã, em cebola também, carrega flavonoides, e flavonoides em breve vão ser aí um grande foco de estudo meu aí também, de parte do mercado. Bem como foram os terpenos até pouco tempo, e o flavonoide, a quercetina é um flavonoide que ele sequestra radicais livres, ele inibe a degradação do colágeno, ele também protege fibroblastos do estresse oxidativo. E a gente sabe que o próprio ácido rosmarínico também está presente lá no alecrim, na sálvia. Ele combina uma ação antioxidante, bem como um efeito anti-inflamatório dual. E alguns deles também
melhoram, né, toda a manutenção ali do fibroblasto, também dessa migração. Então, estimulam a fatores de crescimento, né, a ativação do TGF-beta, né, do VEGF e também do FGF. Eles promovem uma regeneração tecidual e uma angiogênese. O que são isso, né? Basicamente, são alguns fatores que estão relacionados com algumas doenças, mas não é porque eles estão relacionados ali, por exemplo, com a psoríase, e de fato estão, que eles são sempre maléficos. Muito pelo contrário, na verdade, a psoríase é uma resposta exacerbada à atuação deles. E como a gente não é burro nem nada, a gente já abriu mão, já não pensamos mais em binarismos, esses fatores estão relacionados com crescimento endotelial, crescimento vascular. Para eu conseguir ter uma boa reparação numa cicatriz, eu preciso que isso esteja ativado. Agora, se isso estiver muito ativado, talvez eu possa fazer cicatrizes aberrantes, como o queloide, ou mesmo doenças que cursam com uma má administração, um mau manejo de estudo. E aí a gente acaba indo para algumas vias aí de realmente configurar isso em doença. Então, a produção da matriz extracelular é o estímulo à síntese do próprio colágeno, a elastina, a toda aquela sustentação que nós vimos ali na segunda aula na pele, e também glicosaminoglicanos aí pelos próprios fibroblastos. Lembrando, a matriz extracelular, uma das coisas que pode degradá-la, além de danos diretos, são as metaloproteinases, que são enzimas que degradam essa mesma matriz. Eventualmente é bom que isso seja degradado, mas em tantas outras circunstâncias não é o ideal. E a reptilização, que é a aceleração da migração e proliferação de queratinócitos para o fechamento de lesões e também do fibroblasto. Bem, então, se eu pudesse citar, né, alguns ativos aqui, a centela asiática, né, eles aumentam a expressão de colágeno tipo 1 e 3, além de estimular a migração desses próprios fibroblastos. E os peptídeos vegetais bioativos extraídos das ervilhas, do trigo, da soja, eles também podem atuar como sinalizadores moleculares da própria regeneração tecidual. Pois bem, então aqui, como que a gente conseguiria modular o microbioma e o sistema neurocutâneo? Aqui também estou falando sobre questões neurosensitivas que estão muito relacionadas, já sabemos muito bem, com o emocional. Então, equilíbrio da microbiota, bioativos que favorecem as bactérias benéficas, inibem patógenos, restauram a homeostase cutânea. E, de novo, né, a gente dá esse nome como saprófitas, né, aqueles que estão na nossa pele e, por estar na nossa pele, eles estão adequando processos ali de agentes que não deveriam agir com tanta intensidade, eles conseguem equilibrar tudo isso. Receptores valinoides. Eu citei nas aulas passadas, esses receptores eles são canais sensoriais que detectam dor, calor, coceira, e também modulados, são modulados por compostos como o mentol, a capsaicina e o próprio canabidiol, que eu estou citando aqui embaixo, né? O CBD, que é aquele composto que não tem aquele efeito psicodisléptico do THC, que é o tetrahidrocannabinol, da maconha, da cannabis, ele é capaz de ativar também esses receptores valinoides e, porventura, doenças que cursam e fecham seu ciclo com a coçadura, como a dermatite atópica, crianças em fossa cubital, fossa poplítea, que tem os pais ali com dermatite, com rinite, com algo que cursou com a marcha atópica, né, asma, rinite, enfim, que apresentam coceiras e liquenificação da pele, aquelas crostas, aquele ressecamento. Você consegue ver, né, a gente chama isso de processo de liquenificação, os sulcos cutâneos nessas regiões. E o ciclo de coçadura só piora tudo isso, tira mais essa camada, expõe mais esses tecidos que deveriam estar protegidos. E aqui a gente tem a atuação desses receptores canabinoides, quando integrados ali com repositores de barreira, a gente consegue alcançar resultados muito interessantes para esses pacientes. Claro que nem sempre eu vou usar isso daqui não é uma bala de prata, acho muito importante dizer. E voltando ali para os receptores valinoides, que o próprio canabidiol atua também, né? A capsaicina é uma substância da pimenta. E quando a gente tem, por exemplo, a herpes zoster, essa herpes zoster pegou um ramo nervoso, por exemplo, aqui na face, essa dor é uma dor intensa. O paciente ele chega com o sono inadequado, sem dormir, sem comer, irritado com a família, as relações dele já sofreram impacto da dor dele. E por vezes trabalhar com a capsaicina, né, principalmente quando a gente
prescreve ela a 0,025%, 0,075%, a gente consegue ter um esgotamento de alguns neuropeptídeos. Esse esgotamento, no primeiro momento, arde muito, mas no segundo momento você consegue fazer com que não se sinta mais isso. Está caindo um pouco em desuso isso, eu acho que o próprio canabidiol tende a substituir, porque ele não é capaz de promover esse mesmo efeito irritativo, podendo gerar uma dermatite de contato por irritante primário. E a barreira cutânea, como a gente já falou muito bem ali, para falar da camada córnea, né, tudo, é o fortalecimento da função de barreira, né, através de modulações de junções celulares e lipídios intercelulares. Então, aqui trouxe aqui esse exemplo, né, dos canabinoides tópicos e dos fitocomplexos com terpenos, né? Os terpenos, o que eles são? Eles são metabólitos secundários aí da planta que eles conseguem, ou sozinhos, ou com canabidiol, ou com alguns outros ativos, conseguir dar uns certos direcionamentos que parecem direcionamentos finos, mas que geram desfechos biológicos totalmente distintos e eficientes. Não à toa, né, a gente também até olha para alguns deles e o grande avanço, principalmente o linalol, com possibilidade de algumas outras dermatites ou algumas outras doenças da ordem do cabelo, da pele, enfim. Mas quando a gente consegue unir isso de uma maneira harmônica, que é o que eu espero que a gente consiga ao final desse bloco, a gente consegue controlar a dermatite de contato, a gente consegue modular também essa grande classe, algumas doenças dessa grande classe das doenças eczematosas, eczema, coceira, tá? E dores neuropáticas localizadas, como eu falei aí da questão do herpes zoster. Muito importante também, quando a gente vai falar, a gente está falando muito de ativos, né? Mas a gente conseguir trazer quais são os veículos também que permitem que esses ativos tenham uma atuação plena, ou uma atuação lenta, ou uma atuação rápida, a depender do paciente, a depender do que eu estou tratando. Pois bem, então temos uma barreira seletiva da pele, né? Aqui, por mais que não seja um corte histológico, né? Mas ele fala de canais de permeação, por isso que parece isso daqui que parece um chip, esse desenho que parece um chip, mas como que a gente alcança aqueles níveis mais profundos? O que a gente pode lançar mão quando a gente quer alcançar aqui de uma forma mais rápida? Ou o que a gente pode lançar mão quando a gente quer que isso daqui fique de uma maneira lenta em camadas mais superficiais? Ou quando a gente quer que atinja ali a hipoderme, frente àquelas fibras ali sensoriais que estão na base ali desse meu esquema. Então, temos algumas tecnologias de carreamento, uma delas são os lipossomas, né, que encapsulam, né, em bicamadas lipídicas, né, ele faz, para quem lembra do micélio, né, com aquela camada, né, aquele cabeçote, que ele se eu não me engano, o cabeçote ele é polar, né, com uma fímbria polar, né, uma cauda polar, e quando você coloca vários ali um do lado do outro, ele pode se conformar, ou eles podem fazer o contrário, fazer com que esse cabeçote fique para dentro ali, armazenando algo que tem uma característica hidrofílica, hipofílica, o que for. As nanoemulsões, né, então elas são bem reduzidas, nem tudo que é nano, eu sei que tem um marketing apelado aí em cima disso, né, muito apelativo, falar que tudo que é nano parece muito tecnológico, muito bom, mas nem tudo também tem que ficar circulando ali no organismo de uma maneira que ele mal consegue ser reconhecido de tão pequeno que é. Mas tem alguns tamanhos aí de nanoemulsões que eles aumentam na superfície de contato também a penetração de ativos na pele. Temos as ciclodextrinas também que melhoram, né, a solubilidade, a estabilidade de compostos bioativos e alguns polímeros bioadesivos que prolongam a liberação e ação, né, do ativo na superfície da nossa pele. Temos alguns sinergismos com os bioativos, né, como os antioxidantes, quando a gente consegue compor uma vitamina C com ácido ferúlico, com a vitamina E, ácido fólico, para uma proteção potencializada aí contra radicais livres e também estabilização mútua. Também temos os anti-inflamatórios, né, que é a cúrcuma, o CBD, que tem uma ação complementar dessas vias, que eu comentei, daqueles fatores de transcrição do NF-kappa-beta e de receptores canabinoides para o controle da inflamação, por exemplo. Então, hoje já temos também alguns produtos já feitos aí com CBD e cúrcuma que passam, né, por um processo de importação, ou eventualmente a gente associa em formulações diferentes. Isso daí, então a gente pode pegar um CBD, digamos, nacional, né, previsto por uma rede C327, que a gente consegue comprar nas maiores farmácias e pegar, paralelamente a isso, um extrato de cúrcuma longa e associar.
Também temos os regeneradores, né? A centela asiática, já citei anteriormente, e alguns peptídeos que estimulam, né? O colágeno e elastina por vias complementares às habituais e hidratantes, né? O ácido araquidônico, o ácido hialurônico, desculpa. O ácido hialurônico, a gente sabe que ele consegue comportar muitas moléculas de água em uma molécula dele só. Se não me engano, 6. E quando a gente une isso com ceramidas e também com glicerina, nós podemos fazer com que essa ação hidratante perdure naquelas camadas superficiais cutâneas. Importantíssimo quando a gente está pensando aqui, por exemplo, para uma dermatite atópica. Então, esse sinergismo ele ocorre quando dois ou mais ativos interagem positivamente, fazendo com que essa interação faça com que você dependa em pequenas frações desses ativos, gerem um desfecho que só se alcançaria, por exemplo, com grandes quantidades de um deles somente. E também, porventura, né, como o caso da vitamina C, do ácido ferúlico, da vitamina E, a gente consegue uma maior estabilidade, né, entre as moléculas e um efeito aditivo sobre o mesmo alvo celular. Também temos que falar aqui, seria muito incoerente, eu estou aqui defendendo muito ciência e tudo mais, eu falar, ou evitar falar também de limitações dessas pesquisas, né? Então, quais são os maiores desafios aí na pesquisa com os nossos bioativos? Que nem sempre, quando você tem um dado in vitro, ou seja, você vai lá numa bancada, faz toda ali uma placa ali de crescimento microbiano ou algum estudo in vitro, não quer dizer que isso vai se reproduzir em vivo. Às vezes não vai nem se reproduzir em vivo entre diferentes mamíferos, por exemplo. No homem vai dar certo, no porco não, sabe? Então, há uma certa limitação. Então, eles são, em grande parte, feitos com culturas celulares e nem sempre se traduzem numa eficácia clínica direta. Também temos barreiras regulatórias, né? Algumas normativas aí da Anvisa para padronização de fitoterápicos e alguns limites na concentração para ativos com uma ação farmacológica reconhecida também podem ser algumas barreiras assim que a gente não consegue estabilizar moléculas, que a gente não consegue vender adequadamente, porque não, há essas barreiras regulatórias e claro que a Anvisa sempre vai lançar mão do melhor do cliente, do paciente, do profissional, mas às vezes também a gente tem que saber quais são os limites disso, né? E também como padronizar essa cadeia produtiva para fazer algo que seja compliance, né? Porque senão a gente está, no final das contas, precarizando o que a gente está prescrevendo ali para os nossos pacientes. Também temos uma variação entre os extratos. Diferenças de origem botânica, de métodos de extração e de concentração de ativo principais, eles também acabam afetando aí a eficácia, acabam afetando o que a gente espera aí, né, entre um extrato e outro. Então, a variabilidade na padronização de extratos vegetais, ela impacta diretamente a reprodutibilidade dos resultados e a regulamentação dos produtos. Então, a gente conseguiu ver isso muito com o canabidiol, quando nós pegamos um canabidiol sintético e a gente comparou com o canabidiol isolado. A princípio, é a mesma molécula, foi feita igual. Só que o desfecho biológico, isso, para uma grande estudiosa chamada Luzia Sampaio, uma farmacêutica mestra, PhD, que estuda e se debruçou muito em cima do canabidiol, não viu essa mesma resposta quando ela se debruçou em cima de células do glomérulo renal. Tá? Então, também há essas diferenças. Por vezes a gente não sabe nem explicar isso tão bem, a ciência não alcançou isso. Pois bem, então vou falar aqui um pouco sobre aplicações clínicas e cosméticas, né? Na acne inflamatória, né? Ácido salicílico vegetal, niacinamida, óleo de melaleuco, tea tree oil, apresentam mecanismos como a esfoliação química leve, a modulação sebácea, uma ação antimicrobiana e uma ação anti-inflamatória, bem como uma estabilidade para você fazer esse ativo. Para a rosácea, se a gente pensasse num extrato de castanha da Índia, na rutina, na alantoína e da centela asiática, teríamos uma vasoproteção, uma redução do estresse oxidativo que ocorre ali naquele tecido mediado, principalmente por ativação de Toll-like receptor, né, e toda aquela cascata de citocina que sabemos muito bem como ocorre, também da inflamação neurogênica. Do fotoenvelhecimento, né, pensando em vitamina C, do ácido ferúlico, uso de alguns peptídeos
e também do ácido hialurônico como um hidratante, nós podemos alcançar uma proteção antioxidante ao mesmo tempo que a gente estimula colágeno e que a gente consegue uma hidratação mais profunda. Legal. E da queda capilar também, hoje é a área que eu mais atuo assim, diariamente. Sal palmeto, um minoxidil vegetal, um extrato de maca peruana e ginseng, por vezes a gente consegue fazer uma inibição da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que converte testosterona no seu metabólito, que é DHT ou a dihidrotestosterona. E por vezes isso daí pode, a depender do quanto que você está promovendo, né, esse bloqueio, pode fazer com que menos DHT consiga gerar um desfecho biológico de melhorar a qualidade, a vitalidade daqueles cabelos que estão no couro cabeludo. Ele também consegue aí, né, o minoxidil vegetal, né, a gente pensa, claro que não é o mesmo minoxidil, mas a gente pensa nessa vascularização, né, isso pode ser interessante. Pois bem, então temos que ter uma escolha racional dos bioativos, temos que nos preocupar com 4 coisas, né? Com alvo molecular, com o perfil do paciente, com o veículo adequado e também com a duração do seu uso. Então, identificar com alvo molecular quais são as vias de sinalização imunológicas, neurológicas, ou quais receptores que devem ser modulados para eu conseguir esse efeito desejado no aspecto alopático. Aliás, até é importante falar da alopatia, né? Eu vejo, infelizmente, aí alguns médicos falando de alopático, como se o alopático fosse condenável, né? Mas, na verdade, ele está tentando vender algo aí para você, não sinto lhe dizer. Mas, o alopático é você ir, no sentido da coisa, né? Ir no sentido contrário da doença. Não quer dizer um medicamento que é clássico ou não, que é vendido na farmácia ou não. Então, outro mito aí que a gente tem que quebrar, porque a gente não pode ficar aí à mercê de canalhas que querem ensinar e não sabem o que estão falando. Bem, quanto ao perfil do paciente também, considerar características individuais como o tipo da pele, né, a sensibilidade, se é uma pele muito sensibilizada, como uma rosácea, né, ou uma pele mais espessa, como uma queratose plantar, e qual é essa condição que eu estou tratando e qual que é o histórico dela? O que já foi se usado para garantir isso? Por vezes tentou-se tudo que é clássico, deu certo ali com um certo corticóide, mas para não ficar à mercê daquele corticóide, a gente associa alguma outra coisa e vê se isso dá certo, mas sempre aplicado em ciência. Qual que é o veículo adequado para fazer com que aquele bioativo consiga performar e ter a sua atuação melhorada, né? Então, selecionar essa forma farmacêutica para que eu otimize a permeabilidade para o nível que eu quero, porque nem em vez permear é o melhor, e como que eu vou garantir essa estabilidade do ativo, se vai ser num gel, num creme, numa loção, numa pomada e daí em diante. Quanto à duração do uso, é determinar o tempo necessário para obter resultados, considerando a farmacocinética deste mesmo bioativo. E como conclusão, queria aqui trazer, por mais que eu dê exemplos aqui, não existe um ativo milagroso, tá? Existe o ativo certo, no veículo certo, para o paciente certo. Então, a gente não pode ficar aí achando que tudo aqui é receita de bolo. E para o paciente que eu vou, que tem acne, todo paciente que chegar para mim com acne, eu vou prescrever a mesma coisa, mas quando tem uma sobreposição para um câncer de pele, eu já não sei mais o que fazer, sabe? Não dá para a gente fazer isso. Cada ativo é um ativo, cada ativo combinado gera um desfecho, e eventualmente essa combinação pode ser benéfica para pacientes que carregam mais de uma doença. O paciente não é um ser redondinho de livro que vem com acne, com a cara da acne e acabou. Primeiro que ele é mais do que uma doença que ele carrega, né? E segundo que somos complexos, sabemos muito bem. Então, bioativos bem escolhidos, eles resultam numa maior eficácia, no menor risco, desde que selecionados com uma base do entendimento de seus mecanismos moleculares e vias de ações. E na próxima microaula a gente vai explorar os fitoterápicos clássicos na dermatologia e revisar os principais extratos vegetais, sua segurança, os usos tradicionais e também as evidências atuais sobre suas eficácias, para a gente não ficar à mercê de pessoas que às vezes não estão falando coisas que não têm a menor conhecimento sobre aquilo, que na verdade estão tentando vender outra coisa, e se não está claro sobre qual produto que está sendo vendido para você, quer dizer que talvez você mesmo seja o produto, tá bom? Então até a nossa próxima aula.